Olá, Supremos, eu sou Paula Morisco e esse é o podcast Suprema. Nós estamos aqui para falar sobre assuntos de saúde e cuidado pessoal. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o tema de seletividade alimentar, introdução alimentar infantil, com a doutora super maravilhosa Tamires Oliveira, nossa nutricionista suprema de hoje. E nós estamos aqui com a doutora, que é especialista em introdução e seletividade alimentar, nutrição funcional ortomolecular. Seja muito bem-vinda, doutora Tamires. É um prazer estar com você. Obrigada por dedicar um tempinho da sua agenda cheia para a gente aqui. Amém, obrigada. E nós vamos começar esse assunto com uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais desse tema, né? Apesar de a introdução alimentar ser uma coisa contínua na nossa rotina de pais e mães, né? O que a gente deveria ser uma coisa natural, o que a gente tem visto é que com a gradativa mudança da sociedade, a gente tem observado distúrbios cada vez mais frequentes dentro dessa população, né? E para motivar o nosso assunto de hoje, para dar estopim para a nossa conversa, eu quero trazer a temática da subnutrição, com os dados de uma revisão sistemática publicada recentemente, 2023, por Taylor e colaboradores, intitulada O Impacto do Monitoramento e Promoção do Crescimento nos Indicadores de Saúde em Crianças Menores de 5 anos em países de baixa e média renda, que nós estamos lá. Os autores relatam que a subnutrição nos primeiros 1000 dias de vida, aí fazendo uma continha rápida aqui, 2 anos e 7 meses, né? Ou seja, nos primeiros 3 anos de vida, a subnutrição nessa etapa da vida da criança é a forma mais comum de desnutrição infantil. Um problema significativo, principalmente em países de baixa e média renda. Isso aí é só um retrato da nossa sociedade. E o quanto é importante que exalta a importância do que acontece nos 3 primeiros anos de vida, o impacto o impacto disso não permanece apenas nesse momento, nesse recorte da vida da criança, mas pode impactar na nossa vida toda, doutora. Pelo amor de Deus, é isso mesmo. Por incrível que pareça, hoje em dia a gente ainda vive a desnutrição, e eu sempre falo para os pais que tudo isso acontece lá quando o bebê está iniciando as primeiras papinhas. Então a gente precisa ali no início, né, da introdução alimentar ter bons hábitos alimentares. E aí no decorrer do crescimento da criança, quando a gente vai ver, a criança já não está se alimentando direito, a criança já está se alimentando de porcaria, que é muito comum hoje as crianças comerem nos lanchinhos. Então a desnutrição não é somente a criança que está sem comer, sem um alimento básico no dia a dia, mas também aquelas crianças que são com deficiências nutricionais, com baixa ingestão de alimentos saudáveis, baixa ingestão de vitaminas, de minerais. Então, você vai pedir lá os exames das crianças, tá com colesterol alto, tá com vitamina baixa, tá com triglicerídeo alto. Então, isso ainda é muito presente. Então, eu falo para os pais, a alimentação hoje é primordial para a gente não ter crianças desnutridas, crianças com obesidade, que também é muito comum, e crianças também com seletividade alimentar. E tudo isso é decorrente de ter uma boa introdução alimentar. Por isso, hoje, eu trabalho e estudo muito, né? Para que as famílias, desde o início, tenham bons hábitos alimentares com os seus bebês. Porque no decorrer do crescimento da criança, ela vai criando ali a questão de comer saudável, de aprender a comer. Por mais que a gente presencie, né, uma criança ou outra que, não quero comer legume, não quero comer verduras, mas é num pequeno período. Mas se os pais insistirem, se os pais saber o que estão fazendo para ensinar os filhos a comerem da forma certa. Clareza do processo, exatamente, né? Tranquilidade. Certo. Então, hoje eu trabalho muito com mães, né, que têm essa dificuldade de começar a introdução alimentar, de saber o que dá, de saber o que não dá. Ou aquelas mães que simplesmente não tem uma boa orientação e faz do jeitinho, né? Do jeitinho mãe. A gente entende também que... Com aqueles paradigmas lá arrastados ao longo de gerações.
Eu sou uma criança que tive a chupeta molhada na Coca-Cola. Oh, isso. E aí? Pode ter certeza que ainda existe. Né? Molha a chupeta na Coca-Cola. Na mamadeira. Geleia de mocotó, embasa, mistura lá. E não tem nutriente nesses alimentos, infelizmente. Por isso que hoje o meu principal trabalho é conscientizar as mães sobre alimentação saudável, sobre ser exemplo também para as crianças, porque tem muitos pais hoje em dia que não comem, mas obriga a criança a comer. Aí entra a seletividade, a reeducação alimentar entre família, a questão de comer junto, que isso é muito importante também, desde a introdução alimentar do bebê. Então, a desnutrição, ela não é somente... a questão de não ter acessibilidade, né, aos alimentos saudáveis, básicos aí dentro de casa, mas também são aquelas crianças que comem alimentos de baixo valor nutritivo, né, que não acabam aprendendo a comer do jeito certo. É porque, a princípio, a gente podia pensar porque países de baixa e média renda, é porque não tem acesso, né? Tá desnutrido, tá subnutrido porque não tem acesso à alimentação adequada. Mas não é só isso, né? Mesmo em ambientes de alimentação farta, a desnutrição, a subnutrição está presente. Exatamente. Pois é, isso é a cultura da sociedade. É a cultura da sociedade. Então, esse é o meu papel, de ajudar, né, a sociedade a entender que o que a gente faz hoje, né, se perpetua pro longo da vida da criança. É aquela história, né? A tendência de você ser uma criança desnutrida, você vai ser um adulto subnutrido. Exatamente. E vai perpetuar aquilo ali por mais outras tantas gerações, é o né? que a gente come, literalmente, desde o início. Então, dentro desse cenário ainda de desnutrição, existe uma estratégia, eu acredito que sim, né? Que existe uma estratégia padrão ouro, uma estratégia de referência, acessível na linguagem de nós pais, leigos, né? Réis mortais, para que nossos filhos não experimentem essa realidade tão difícil, né? Para que eles sejam capazes de quebrar esse ciclo ali e construírem uma história nova, né? Uma história alicerçada na natureza, conectada com alimentos naturais, comida de verdade. Exatamente. Existe um caminho, doutora, pra gente, uma salvação? Eu acho que o principal caminho somos nós mesmos, porque nós, pais, somos responsáveis pela alimentação do bebê, da criança. Então, tudo que a gente vai lá no mercado, compra, prepara, disponibiliza ali na mesa e oferece para a criança, é o que eles vão comer, é o que eles vão passar a se alimentar ao longo da vida. Então, se eu quero que eu tenha um filho saudável, se eu quero que ele seja uma criança que saiba comer frutas, legumes e verduras, por mais que uma vez ou outra não quer, isso é normal, acontece, mas quando você coloca ali um alimento no prato nutritivo, a criança come. Ou não, mas aí vai depender também de algumas estratégias que eu utilizo no consultório. Então, muitas crianças que têm seletividade, que não sabem comer, que não gostam de comer, então entra ali com um trabalhozinho da Nutri, com a terapia alimentar. Mas a principal mudança ela tem que começar por nós, principalmente quando a gente vai lá no supermercado, escolhe o que compra, traz para casa. Então, vamos pensar que a sociedade hoje, ela não... A gente tem acesso à alimentação saudável, mas a gente que escolhe não ter, muitas das vezes, sim, tudo que a gente compra no supermercado, a gente traz para casa. Então, é importante a gente ter essa consciência. O que eu estou levando para o meu filho comer? A partir do ponto que você vai lá, compra, é o que seu filho vai se alimentar. Então, é super importante a gente ter essa conscientização. Eu compro, eu preparo e eu ofereço. Então, a responsabilidade é toda nossa. De manter a nossa casa saudável. E eu acho que, de certa forma, a internet, né? Existem muitos prós e contras sobre o uso da internet, mas é fato que ela trouxe conhecimento na palma da mão. Né? O conhecimento, é lógico, está ali para você também escolher se você quer o bom ou o ruim, né? Então, é também uma forma da gente se inteirar um pouco mais sobre os alimentos, a própria mudança dos rótulos dos alimentos, que agora fica mais claro, né? Rico em açúcar, rico em gordura saturada, tá grande ali, né? Não é difícil você identificar ali o básico. É difícil ler a lista de ingredientes para saber o que tem ali dentro do pacotinho que você está oferecendo para o filho. Exatamente. E aquela história, não sei se é válido, descascar mais e rasgar menos. Exatamente. A gente pode também ter acesso a alimentos industrializados, mas sabendo
como escolher. Isso é importante a gente também pensar. Se eu vou no supermercado, tem uma gama de biscoitos. No qual que eu vou? No melhor, no que tem menos ingredientes, no que tem ingredientes naturais, com farinhas naturais. Não aquele cheio de química, cheio de gordura, cheio de estabilizante, cheio de corante, que isso vai acabar atrapalhando a alimentação da criança, que já pode ter seletividade alimentar. Então, no consultório, eu ensino tudo para os pais. A ter uma alimentação saudável, fazer boas escolhas no supermercado, dou até uma lista imensa de alimentos que os pais e produtos alimentícios que os pais podem comprar no supermercado de boa qualidade, para que assim a criança, uma vez ou outra, pode sim comer um biscoitinho, beber um suquinho saudável, mesmo que seja de caixinha, mas tudo isso vai das escolhas que a gente faz no supermercado. Isso é show. Então, tem que escolher melhor. Exatamente. Então, migrando um pouco, então, da desnutrição para a obesidade, eu trago um outro estudo, que é o ENANI, que inclusive eu citei no podcast anterior, esse estudo que falava de amamentação. E uma das esferas desse estudo de 2019 é o mapeamento mais atual que a gente tem sobre alimentação infantil. Ele investiga de uma forma geral as práticas alimentares, consumo alimentar individual de crianças até 5 anos. E os resultados indicam que 80% das crianças brasileiras até 5 anos consomem alimentos ultraprocessados, ou seja, 8 crianças a cada 10 consomem alimentos processados. E aí a pergunta que eu faço é, da mesma forma que a gente está subnutrido, sim, a gente está supernutrido de coisas ruins. Exatamente. Né? Quais as consequências para essas crianças com esse padrão alimentar? Eu acho que, assim, a questão do comportamento alimentar, ela também vem desde a infância, desde as primeiras papinhas, desde as primeiras refeições que os pais oferecem para o bebê. Desde a questão do sentar na mesa, do comer de forma regular, de comer de forma saudável, de tentar ali buscar no dia a dia, oferecer opções saudáveis. Então, no decorrer da infância, que é muito comum, principalmente quando a criança completa 2 anos e vai para o período escolar, a gente começa ali a ter acesso aos alimentos ricos em gorduras, os fast food, acesso às balas, acesso aos doces. Eu não sou a nutri que proíbe a criança de comer. Jamais, não proíbo. Senão a criança também nem vai querer entrar mais no consultório. A gente não pode colocar as crianças numa bolha. Você não pode comer isso, não pode comer. Mas eu ensino que o comportamento alimentar precisa ser equilibrado. Não dá pra gente oferecer tudo, dar tudo pra criança comer, sendo que ela já tem um histórico de obesidade, genética, né? Talvez dos pais, talvez de uma má alimentação, talvez dali do ambiente familiar, que também já não tem uma boa alimentação saudável. Então, no decorrer ali do tratamento, para uma criança, uma família que está buscando tratamento para uma criança que tem obesidade infantil, eu sempre enfatizo. O comportamento começa pelos pais. O que a gente vai oferecer para essa criança que já está com problema de paladar, de aceitação, que não come bem, que não come de forma saudável. Então, ali a gente vai dando as estratégias no consultório para a criança ter um cardápio acessível. Então, eu vou preenchendo o cardápio junto com a criança. João, o que você come? O que você gosta de comer? Ah, tia, eu gosto disso, disso, disso. Então, vou te dar uma opção saudável. Você topa experimentar? Muitas das vezes eu faço até no consultório junto com as crianças, para que elas vejam que dá pra gente comer saudável, né? Mas também um alimento gostoso, que não vai mudar tanto o paladar dela. Então, eu dou possíveis alimentos que a criança vai aceitar. Então, eu vou ali montando o cardápiozinho junto com a criança para que ela veja que é possível ela ter bons hábitos alimentares. Os pais também entenderem que se eles não tiverem uma regrinha ali dentro de casa, ter bons hábitos alimentares e falar para a criança, a gente vai mudar isso, a gente vai mudar isso. Você topa e com a gente? Muitas das vezes é a criança mesmo que pede para ir no consultório porque já está sofrendo bullying na escola. Caramba. Porque se olha no espelho já não se reconhece mais. Mãe, por que eu tenho isso? Mãe, por que eu tô assim? Por que o meu amiguinho é magro? Por que eu sou gordo? Então,
a criança começa a crescer e ter um entendimento. Eu preciso mudar minha alimentação. Então, a nutricionista infantil, ela tem esse papel de ensinar uma criança a não fazer dieta, mas aprender a comer. Exatamente. Então, uma reeducação alimentar ali, não é só com a criança, é com os pais também. Mas o meu trabalho, o meu papel é dar um direcionamento lúdico, legal, divertido para a criança poder aprender a comer do jeito certo, para que ela não se sinta ofendido também. Muitas das vezes, é proibido, não vai querer mais voltar na minha consulta. Não, eu não sou a tia que proíbe, mas eu dou opções saudáveis para a criança se adaptar. Pelo contrário, né? Eu vejo lá que as crianças ficam contagiadas com aquilo, sim, né? Exatamente. Ficam fascinadas com o ambiente culinário. Exato, e quando a gente leva a criança para a cozinha, a gente incentiva mais eles a experimentarem. Por isso eu falo para os pais, criança não faz dieta, mas você ensina a criança a aprender a comer, a conhecer os alimentos. Eu amo usar essa palavra, aprender a comer. A gente não obriga a criança a comer, a gente ensina. Então, quem está ali aprendendo é a criança. Nosso papel é ensinar. O que é fruta, o que é legume, quantidade, qualidade. Tudo isso é importante para a criança já crescer e ter um entendimento. Porque uma criança que tem 4 anos já tem obesidade, há um histórico ali bem complicado. Então, também é trabalhar em conjunto com as famílias. E também é importante fazer o trabalho, né, de educação nutricional nas escolas, questão de acesso às lancheiras. Então, eu tenho até um e-book de lancheira saudável, onde ali eu coloco opções, sim, onde eu coloco opções de produtos, o que colocar, o que não colocar, o que evitar, porque a criança, a gente passa a maior parte do tempo na escola, desde a creche, desde os primeiros ali, primeiro, segundo ano, nem lembro mais. Mas acho que obrigatoriamente a gente entra na escola com 7, mas a gente pode entrar lá nos 2 anos, né, na creche. Exatamente. E, então, depois, e pode não sair nunca mais também. Exatamente. Vai para a faculdade, vai para o doutorado, vai para o mestrado. E assim vai, a gente carrega os nossos hábitos para onde a gente for. Eu sempre, quando viajo, eu tenho a mesma alimentação quando eu tenho em casa, né? Como eu tenho em casa. Então, é importante a gente ensinar as crianças sobre esses comportamentos alimentares. E a obesidade mais do que o comportamento alimentar diante daquele alimento que a gente oferece para uma criança, né? O acesso hoje está muito fácil. As crianças hoje acabam tendo muito mais facilidade de comprar ou de pedir. Os pais também, então, precisam ter mais pulso firme com relação a isso. Então, se os pais não têm uma mentalidade que eu sou referência para o meu filho. Então, tudo que os meus hábitos alimentares também passam para a criança. Então, os pais têm que primeiro ter essa mentalidade. Então, a gente volta lá na introdução alimentar. Antes do bebê começar a comer, com 5 meses, eu falo para os pais, na consulta, como é que está a alimentação da família? Porque quando o seu bebê começar a comer, por mais que a gente siga ali certinho, com 1 aninho, sem sal, sem açúcar, mas vai chegar uma hora que a criança vai comer a alimentação da família. E como que vai ser? A alimentação de vocês hoje... Ele vai comer a comida separada, né? Que é aquele clássico. Vai fazer uma comida saudável para o filho. E ele vai ver todo mundo comendo a pizza, o macarrão. Exatamente. Então, tem idade para tudo. E também tem um equilíbrio. Porque não dá para liberar tudo para uma criança. A gente precisa entender que a saúde dela é o principal, é o primordial, para que a gente tenha um adulto saudável também. Eu falo lá em casa, minha filha tem 12 anos, eu falo que é ela que cuida de mim. Desde que ela nasceu, eu digo isso, que é ela que cuida de mim. Porque é ela que me deu o limite, ela que determina até onde eu posso ir. Isso. Ela que determina o limite da minha vida, até onde eu posso extrapolar. Exatamente. Então... eu vejo que talvez a chegada de uma criança dentro do ambiente familiar deva ser um pouco dessa forma, não sei. Sim, precisa que ela deve ditar as regras, né? Nós é que temos que nos ajustar. Isso. Não sei, né? Eu acho que nós devemos ser seres humanos melhores para eles, né? Exatamente. Nós temos que ter esse comprometimento. Desde a decisão de ser mãe, a gente começa a pensar. Eu tenho um Czinho ali com uma página em branco. Como é que eu vou escrever a página dessa criança? É isso.
É isso. É pra gente cometer erros diferentes, né? Dos nossos pais, pelo menos. Eu vejo os hábitos alimentares que minha mãe teve, que os meus avós tiveram, eu colho algo de bom. Sim. E os de ruim eu deixo pra lá. Os de bom, sentar na mesa. Eu tenho memória afetiva da minha mãe. Fazia bolo. Hoje ela já faz um bolo mais saudável. Eu tenho uma irmãzinha de 2 anos, então eu vejo que ela carrega ainda esse hábito alimentar de comer na mesa, de preparar a refeição aos domingos, uma comidinha gostosa de mãe. Então a gente precisa pegar os hábitos alimentares, os comportamentos que os nossos pais, nossos avós tiveram lá atrás e trazer os bons para hoje. Muita coisa está se perdendo, a questão de comer com o celular, questão de não ter o costume de comer na mesa com os nossos comer, filhos. Né? O tempo do não tem hora para comer, é tudo muito rápido, é tudo muito assim, tem que ser assim, não tenho tempo. Então, isso eu vou tentando mudar a mentalidade dos pais com relação ao que a gente está vivendo hoje. Antigamente, lá na minha época, sim, tinha muita criança desnutrida por falta de alimentos, por falta de acesso de alimentos. No decorrer dos anos, eu fui percebendo a questão da obesidade, a questão dos transtornos alimentares. Hoje em dia, a gente vive uma onda de crianças seletivas. Porque às vezes a criança sai da obesidade e vai para anorexia. Exatamente. Né? Migra de um distúrbio para o outro. Aí, se não está na seletividade, vai para obesidade e assim vai. Tem essa questão da desnutrição, que não é só a questão do comer, mas o que a gente come, o que a gente está ingerindo, né? A gente fala de fome oculta. Então, isso é muito importante, os pais terem a consciência de que essa geração de hoje é o que a gente está criando com relação aos nossos próprios comportamentos. Sim. Não sou mãe, mas eu já trabalho com nutrição infantil há 7 anos e tudo que eu sei, todo o meu conhecimento é por experiência, né, dos meus pais, da minha mãe, do que ela me ensina, por experiência também dos pais que eu acabo vivenciando dentro do consultório e pelos congressos que eu participo, por mentorias que eu participo, por entender que tudo que a gente aprende hoje é o que vai fazer a diferença na próxima geração. Então, essa questão de, você não é mãe, mas como que você sabe disso tudo? É o conhecimento que a gente vai buscando, né? Então, assim, eu escolhi trabalhar na área da pediatria por entender que eu tenho um papel muito importante hoje para cada família, para cada criança que eu atendo, para cada vídeo que eu posto no Instagram. Então, não é do nada que eu posto. Só porque você... Não. Tem gabarito, tem know-how. É isso aí. É ensinar alguém a ter uma alimentação saudável. Eu escolhi esse nicho, é bem específico, né? É muito. E a gente adora nichos específicos. Existe, então, doutora, uma hora certa para introduzir os líquidos, os pastosos e os sólidos? Podemos dizer que existem etapas a seguir? Tem. Quando o bebê ele começa quando o bebê ele começa a aprender a comer, a gente tem que pensar que ele saiu de uma amamentação, né? Ou por fórmula láctea, ou por uma amamentação leite materno, que é muito importante também para essa questão de obesidade, de nutrição. Eu sempre vou pregar que o aleitamento materno é o mais importante, mas numa impossibilidade aí de uma mãe que não consegue amamentar, tem a fórmula láctea, mas... Mãe que não consegue amamentar tem que procurar a doutora Bianca Carvalho. Olha, uma dica muito importante. Tem mãe que não consegue amamentar por dor, por falta de conhecimento, por não ter ali uma rede de apoio profissional para orientar essa mãe. Então, eu sempre falo no consultório, como é que tá como é que tá o seu desejo de amamentar? Você tá conseguindo? Seu filho amamentou? Não, doutor. E, às vezes, né, algumas mães acabam compartilhando comigo que não conseguiram por falta de rede de apoio, por falta de profissionais que não auxiliaram ela. Exatamente. Por mais acaba desistindo. Exatamente. Por mais que a gente tenha ali no Google, tudo que você quiser pesquisar, ele vai te mostrar. Informações boas e ruins, né? Exatamente. Mas quando você tem um profissional ali contigo, né, para você mandar uma mensagem, tô com isso, tô com isso, tô com dor, tô com dificuldade, tô com isso, com aquilo, você me ajuda? Isso é importante. Então, lá nos primeiros meses do bebê, a gente precisa ensinar ele sobre legumes, sobre frutas, sobre verduras, sobre os grupos alimentares que ele vai começar a conhecer. Então, a formação do paladar da criança começa aos 6 meses. Então, é importante a gente oferecer os grupos alimentares, né? O que são grupos alimentares? É o que a gente come no dia a dia. Proteína, frutas, legumes, verduras.
o grupo das leguminosas, né, que são os feijões, estão ali, a gente monta um pratinho. E é aquilo ali que a criança vai aprender aos pouquinhos a comer. Então, isso é importante também os pais terem consciência de que se a gente privar uma criança de comer um determinado grupo alimentar, ou por falta de conhecimento, porque hoje a introdução alimentar dos bebês mudou muito. A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem a OMS que sempre está mudando as recomendações, porque a gente precisa caminhar junto com o que está acontecendo ali dentro de cada casa, dentro de cada família. Então, hoje a introdução alimentar mudou. Não é mais daquele jeito de tudo amassado, tudo liquidificado, tudo peneirado, não. Por isso que por isso que está acontecendo muito essa questão de seletividade, porque é papinha industrializada, a gente não tem tempo mais de cozinhar para as crianças. A criança não sente o sabor de cada alimento, né? Tá tudo misturado ali. Exatamente. Então, um pratinho bonitinho para o bebê, com cada grupo alimentar. Tem a hora certa de oferecer os alimentos alergênicos, tem a hora certa de oferecer a aguinha para o bebê, de oferecer o sal, tem a quantidade correta para cada mês. Sabe? Dá o chazinho junto com o peito. 6 meses. Com 6 meses a gente pode oferecer alguns chazinhos, mas como é uma erva, eu acabo falando para os pais, vamos deixar isso para um momento específico, vamos focar nas frutas, nos legumes, nas verduras, que é o mais importante, o bebê aprender a conhecer o sabor de cada alimento, o paladar de cada alimento, formação do paladar, começa com 6 meses. Então, é importante os pais entenderem que ali, nos primeiros meses de vida, até 1 aninho de idade, é o que vai preconizar se a criança vai ter uma boa alimentação depois dos 2 anos ou não. Então, o acompanhamento nessa idade é primordial. Até para a criança não ter deficiências nutricionais, até para a criança não crescer com seletividade, com obesidade infantil. Então, o acompanhamento para uma criança vai até os 15 anos, que aí começa a fase da adolescência, depois vem a fase, né, da academia. Então, acaba acompanhando as crianças por muito tempo. E sobre essa questão, né, do processo de envelhecimento ali da nossa criança, né, do crescimento natural da nossa criança. Se a criança viveu lá a sua primeira, segunda infância toda com seletividade, né, os pais, aqueles responsáveis sem conhecimento, foram protelando aquele cuidado ao longo do tempo, existe um limite? Poxa, já até aqui eu não investi nesse cuidado, agora não tem mais jeito. Existe esse ponto, não tem mais jeito, em qualquer momento a gente pode intervir, existe um momento melhor, o melhor você já falou, né, naquela transição ali da amamentação para a alimentação. Existe um momento que não é mais possível cuidar da seletividade? É até possível. Por exemplo, eu já atendi um adulto, era até autista, e tinha muita seletividade alimentar. É mais difícil porque um adulto ele já tem um hábito alimentar muito bem formado, ele já sabe o que quer comer. Então, é um trabalhinho de formiguinha quando você tem um adulto seletivo. Mas quando você tem um adolescente, é legal, a gente consegue intervir. Quando você tem ali uma criança de 5 anos, 6 anos, que está na escola, que fala não para tudo, que jamais vai comer, a gente consegue também intervir. O adulto é um pouquinho mais difícil, mas é possível, né? Ele querendo, ele se esforçando, ele entendendo que muitas das vezes o adulto até deixa de sair, né? Porque ele vai se expor naquela situação onde ele vai se ver numa condição difícil de ter um alimento saudável. Vergonha do que come, a questão de não saber como se comportar ali no meio de tantas pessoas com hábitos alimentares diferentes do dele, com comportamento alimentar diferente do dele. Então, tem idade para intervir, mas... É mais fácil a gente se alimentar bem quando todos do nosso entorno também se alimentam, né? Isso, exatamente. Porque quando você é a única que destoa do seu entorno, você fica parecendo aquele sujeito que está sempre de dieta. E sempre há um julgamento. Sempre há um julgamento, né? Então, aceita, gente. Vai ser julgado. Se estiver comendo errado, vai ser julgado. Se estiver comendo bem, vai ser julgado. Então, come bem. Pelo menos. Exatamente. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Né? Muito bom. Então, essa nutricionista super especializada em crianças, com olhar na seletividade, ortomolecular, nutrição natural. Essa doutora construiu uma trajetória de sucesso, né? O que te motivou, doutora, a seguir nesse nicho aí de cuidado? Eu acho que foi a necessidade mesmo de
ensinar o que eu aprendi. Porque muitas das vezes, por exemplo, minha mãe sempre teve bons hábitos alimentares comigo, com os meus irmãos, mas tem família que não. Então, por que não ensinar, ajudar essas famílias que não tiveram os mesmos hábitos alimentares que os meus, né? Que o que minha mãe me ensinou. Então, quando a gente tem algo de bom para ensinar para outra pessoa, a gente tem que externar isso mesmo. Então, tudo que eu aprendi lá na minha infância, todos os hábitos alimentares que minha mãe me ensinou e construiu isso em mim, eu tento passar isso para as famílias. E, concluindo a minha faculdade, eu percebi que as pessoas sabem comer, mas precisam ali de sempre estar incentivando, sempre estar ali mostrando que é possível comer bem, comer de forma saudável. Então, principalmente essa questão de tratamento de doenças, alimentos, todos os nossos hábitos alimentares, nossos comportamentos alimentares também influenciam para a questão de formação de doenças. Então, isso é importante também a gente lembrar que o que a gente come, a gente acaba, por exemplo, vindo resultado lá na frente. Eu li esses dias uma reportagem que estava falando do estudo de marcadores genéticos intestinais, né, do bioma intestinal, e associando a presença de depressão. Sujeitos que têm aqueles marcadores ou que têm um determinado bioma mais ativo dentro do intestino têm uma tendência maior a ter depressão. Exatamente. Inclusive, parece que tem alguns estudos internacionais falando que de transplante de bioma intestinal. Eu transferi o meu bioma para o bioma de outra pessoa, minhas bactérias do intestino lá, para falar, né, traduzir um pouco mais, para essa outra pessoa que tem um determinado transtorno alimentar no intuito de melhorar a flora intestinal e tal. Porém, se esse sujeito doador tiver o marcador genético lá de depressão, existe uma chance grande de você desenvolver depressão naquele outro sujeito. Mas o inverso também é favorável. Parece que você pode também ter um fator protetor para aquele sujeito que não tem depressão e você introduz esse novo bioma no intestino do receptor e ele tende a melhorar a depressão. Olha só, gente. Intestino é o cérebro. Tá provado que ele é um cérebro. Tá provado. Segundo cérebro. Então, quando uma criança ela vai com diversos casos clínicos no consultório, a primeira coisa que a gente faz é tratar o intestino. Porque ali são absorvidas vitaminas, produção de hormônios, muita coisa ali. O nosso intestino tem um papel importante na nossa vida. Sono, a questão, né, de desbiose intestinal, doenças também. A gente precisa tratar o intestino. Isso é importante. Eu gostei dessa sua fala. Curiosa. É uma coisa... Eu falei, caramba, quando eu liguei lendo aqui, eu falei, nossa, gente... Você vê, né? A gente ouve falar que o intestino é o nosso cérebro, mas a gente às vezes precisa receber aquela prova, né? Exatamente. E aí, doutora, a gente está com a gente já está com um pouco de tempo, então eu queria que você falasse que você tem 2 projetos que eu acompanho lá nas suas redes sociais, que eu acho muito legal, que é a Oficina Culinária, né? E o e-book, né, que você comentou um pouco mais. Se as pessoas, né, depois de verem esse podcast, assistirem esse podcast, vão ficar interessadas nesse projeto. Fala um pouco mais pra gente, como que é possível adquirir, como que funciona essa oficina, é só para pacientes seus, não é? Uma pessoa pode colocar os filhos nessa oficina? Existe uma oficina de férias, né? A gente está chegando esse tempo de férias, será que seria viável para fazer um teste com a criança, de repente? Quando a gente se depara com uma criança que ela não gosta de comer, a gente tem que pensar que a gente precisa trabalhar na prática com ela, porque a teoria são com os pais, ó. É isso que você vai fazer, é isso que você vai fazer em casa, é isso que você vai dar para o seu filho. Mas a prática, muitas das vezes, é o que os pais não conseguem fazer, por falta de tempo, por não ter conhecimento, por não ter técnica. Então, a terapia alimentar, né, que é a educação alimentar nutricional e a oficina culinária, é isso, é trabalhar na prática com a criança, é dar um alimento para ela e transformar esse alimento numa receita que ela mesma fez, que ela mesma preparou, que ela mesma foi incentivada a conhecer, desde onde veio esse alimento, desde o preparo, desde o corte, desde o amassar, desde o misturar, de colocar no liquidificador, do processo de esperar a receita ficar pronta. Então, tudo isso cria a expectativa na criança de que foi ela que fez. Então, incentiva mais ainda as crianças a experimentar. Muitas das vezes, as crianças precisam voltar 1, 2, 3 vezes para realmente
ser conscientizada, mas a prática é o mais importante quando se trata de uma criança que tem seletividade, que não gosta de comer, que tem obesidade, ou que precisa de uma reeducação alimentar. Então, essas oficinas culinárias não é só para paciente meu, tanto que eu divulgo muito no Instagram, sempre levo uma criança ali para fazer uma aula experimental, para que elas vejam que é possível você comer de forma saudável, mas também aprender a comer brincando, né? A gente precisa entrar no mundo ali lúdico da criança. Então, a prática é justamente para isso, para a gente ensinar a criança ali que é possível comer bem. Mas sempre numa brincadeira, envolvendo um grupo de crianças que incentiva mais. Mas todos ali têm um objetivo de conhecer mais os alimentos. Muito, muito legal isso aí. Muito legal. Os e-books o e-book. Justamente para as mães entenderem que dá para elas ter um material prático, mas que é possível também colocar em prática. Um material teórico, mas que é possível colocar em prática ali no dia a dia. O e-book é um guia para os pais ali. É um guia resumido, né, do que eu falo em consulta, do que eu falo nos acompanhamentos, para que elas leem, internalizem e coloquem em prática pouco a pouco. Tanto que tem um e-book de seletividade muito legal, um e-book de lancheira saudável e um e-book de introdução alimentar, que são para os bebês ali que muitas das vezes as mães vão para consulta, esquece o que foi falado, aí tem ali muita informação, muita coisa para aprender. Tudo é um manual, então é bem simples, bem básico, bem informativo para as mães ali no dia a dia, ter no celular e aprender também. Muito bom, muito bom. Então, essa escolha, né, desse nicho, eu acho que ajuda a formar um profissional mais gabaritado, mais qualificado. Não que ser generalista também não seja viável, mas escolher um nicho é importante para a gente conseguir compreender todas as esferas envolvidas dentro daquela expertise profissional. Exatamente. E aí, com esse profissional tão empoderado, tão cheio de conhecimento, você acredita que o ambiente, né, e levando para o nosso espaço, nosso ambiente de cuidado, o consultório em si, você acredita que estar num ambiente diferente, que reflete a sua qualificação, faz diferença para o seu atendimento? Impacta de forma diferente no seu sujeito que está sendo cuidado, tanto da criança quanto dos pais, Sim, né? Eu acho que não só para mim, mas acho que dá uma sensação de que eu estou sendo acolhido. Eu estou num lugar que eu vou ser ouvida, que eu vou ser entendida, né? Então, o ambiente influencia. Com quem a gente está influencia muito, e eu prezo isso muito nos meus atendimentos, onde eu vou receber os meus pacientes, como eles vão ser recebidos. Então, a Suprema, ela tem eu ia perguntar, esse coração. É possível fazer isso na Suprema? Esse coração quentinho de acolher, de sempre ser bem recebido, de estar tudo organizado, tudo limpo, quando você sai, quando você chega. Então, agradecer muito todo o acolhimento. Já passei por diversos consultórios, mas a Suprema, ela tem um jeitinho premium diferente de acolher tanto quem está indo, quanto quem já trabalha ali. Então, recomendo muito a Suprema. E a Paula, as funcionárias também de lá são maravilhosas. A gente estava aqui, antes de começar, né, falando justamente dessa questão do itaguaiense, né, do perfil do profissional que optou por exercer a sua atividade profissional aqui, não necessariamente sendo da cidade, sendo cria da cidade, mas às vezes a gente ouve determinadas falas que vão em linha do que Itaguaí não é um lugar para você ter um consultório 5 estrelas, Itaguaí não é um lugar para você executar uma expertise tão específica, né? Uma especialidade, uma linha de atendimento tão específica, tão madura, com tanta qualidade. Você está no lugar errado, você tinha que estar na Barra, né? Você tinha que estar na zona sul da cidade. Mas dentro do conceito de consultório padrão ouro, é justamente o contrário. A melhor propaganda para um atendimento profissional de qualidade, para um atendimento profissional nichado, a melhor propaganda é a de boca a boca.
E cidade pequena é perfeita para isso. Sim, Porque você vai propagar, né, aquela informação, o seu paciente propaga a informação, sai encantado do seu consultório pelo atendimento diferenciado. A gente é bem visto, o lugar é bem visto. Né? Se você rapidamente tem aquela informação propagada para tantos outros. Diferente de quando a gente está num ambiente mais central, onde você acaba difundido no meio daquele monte de outros profissionais que tendem a ter, os profissionais tendem a migrar para os grandes centros, justamente com essa fantasia, né, de você estar dentro de um grande centro e tal, então você é melhor, e acaba esquecendo o poder da cidade periférica, o poder de uma cidade menor, onde você tem o seu nicho visto de uma forma mais destacada. Então, pensando nisso, foi alicerçado nisso, que a Suprema foi idealizada, né? A Suprema, um co-work especializado em saúde, com o intuito de receber profissionais, né, na sua expertise, no nível da sua qualificação profissional. E a gente não é só mais uma, a gente é a profissional, Isso. é a profissional dessa área que me ajuda nisso daqui, que me soluciona nisso daqui. Então, Isso. nichar e estar num lugar onde você é bem visto também, isso é muito importante para os profissionais que estão começando ou que já estão aí com uma bagagem bem longa. Porque às vezes você está inserida num ambiente onde você às vezes é visto como um coadjuvante, não consegue se destacar, né, não consegue exercer suas próprias metas. E eu acho que a ideia de um co-work exclusivo para profissionais de saúde, com uma cara de clínica, padrão ouro, bem montada, traz uma viabilidade para um ambiente de cidade pequena, sem ter aquela carga, né? Sim. De você ter que montar um consultório seu, com todos os estresses, toda a demanda que já é enorme, que a gente estava conversando sobre isso mais cedo também. E ajuda você ter um lugar ali, um cantinho para chamar de seu. O Supremo é meu lugar, é o meu consultório onde eu atendo, os meus pacientes são recebidos, atendo em outros lugares também, mas quando a gente tem ali um cantinho para chamar de seu, é maravilhoso. O Supremo tem isso. Que bom, que bom. Então, dentro disso, os atendimentos de nutrição, eles podem acontecer dentro do ambiente ambulatorial, então eles podem acontecer dentro de um consultório, mas existem outros lugares que essa intervenção da seletividade, da introdução alimentar, ela pode acontecer no hospital, no domicílio. Quais são os outros lugares onde a nutricionista com essa especialidade ela pode intervir, ela pode estar? No meu caso, eu atendo online também, né? Pais de outros estados, de outros países que não têm acesso a um profissional específico. Tem nutricionista também, hospitalar, que acaba trabalhando nessa parte de terapia, né? Intensiva, de terapia alimentar, questão de suplementos alimentares, mas no meu caso é clínica, né, consultório e online também. A intervenção de suplementação, ela pode acontecer também na criança? Pode, né? Sim. Não tem, porque às vezes a gente fala Todos os suplemento, a gente acha... Não é whey, não é não é, né? creatina. Não é isso, né? Não é isso. Muitas crianças com deficiências nutricionais, então a gente entra ali com uma suplementação bem específica. E eu estudei muito suplementação, fiz um curso intensivo de suplementação, pesquiso muito sobre suplementação, porque realmente faz toda a diferença num tratamento para uma criança que tem obesidade, que tem seletividade, criança autista, criança com TDAH. Não é só simplesmente tomar ômega 3, não. Tem muitos suplementos e muitas vitaminas envolvidos ali em todos esses tratamentos. Já houve casos ali que foi necessário cuidar da família toda? Também, muitos casos. Um ano já fiquei com uma família. Já fez isso? Já fiz. Faço acompanhamento também com os pais. Se não é no consultório, é online. A criança é mais no consultório, os pais a gente atende online, ali todo mundo junto. No final de cada acompanhamento, a gente trabalha acaba também que a criança que vai ditar o ritmo, né? Exatamente. E os pais têm que fazer aquela escolha de absorver também aquela dieta para eles, né? Tem que saber o que fazer, o que oferecer, o que comprar. Isso é muito importante também.
O atendimento aos pais, principalmente. Então pode acontecer. Atendimento aos pais. Não tem oficina ainda para os pais, de férias para os pais. Não, ainda não fiz. Tem workshop de lancheira saudável. Legal. Workshop para os pais. Interessante a gente colocar isso ativo de novo. É, bacana. Não tem data ainda. Não tem. Não tem nada pra gente lançar aqui, então. Tá bom. Então foi muito bom o nosso papo com a doutora Tamires. Muito obrigada. Nada, amor. Aprendi muito. Que bom. Aqui eu estou constantemente aprendendo com vocês. Que Agradeço vocês que estiveram por aí, com um pouquinho do seu tempo, da sua paciência. Acredito que cada vez mais a gente vai trazer temas que sejam interessantes, que possam intervir, contribuir com um tijolinho, um grãozinho para mudança. Sugestões também. Posso voltar mais vezes. É verdade. Algum tema mais específico para os pais também. Isso, que estão aí no dia a dia, estão vivendo, às vezes, pacientes seus. Exatamente. Que surge, isso aqui foi primordial, assim, na minha vida. Case de sucesso. Isso aí, muito legal. Case de sucesso é bacana, né? Porque estimula outras pessoas, motiva outras pessoas. Mas também que dá certo, porque tem muitos pais que ficam desmotivados. Porque tem que ficar 1 ano com uma criança em tratamento. Não, dá certo. Tem que ter paciência. Isso aí. Mesmo a paciência que vocês estão tendo com a gente aqui. Exatamente. Não é paciência, é curiosidade, tá Isso. bom? Pessoal, muito obrigada. Tudo de bom. Até a próxima.